Olá, campistas, como é que vocês estão? Eu desejo que vocês estejam muito bem. Continuando nossa jornada na Casa da Mãe em Aparecida do Norte, trazendo para você pessoas do maior gabarito da fé, pessoas com histórias que vão te emocionar e vão te levar mais perto de Deus. Apresentando esse programa, nosso Campcast, eu, Alex Alves, e do meu lado, meu brother e irmão, Vinícius Salari. Alex, bom dia para você, boa tarde, boa noite para quem está escutando, independente do horário. É uma satisfação imensa estar aqui na Casa da Mãe, levando alegria, satisfação, motivação e, claro, fé para todas as pessoas que estão escutando a gente nesse momento. E hoje nós temos um convidado agora, nesse momento, rapaz, é um currículo imenso. O currículo é bom? É bom, é uma pessoa que está ajudando bastante a levar e divulgar esse nome do acampamento. Então eu acho que grandes coisas vão vir nessa entrevista, hein? Vamos lá? Roda a vinheta aí, Matheus. Vamos para a apresentação dele então? Vamos lá! Vamos lá. Ele é pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Curitiba. Apresenta um programa junto com o nosso irmão Astro Braga na TV Evangelizar, que se chama Vem Pra Tenda. É capelão da Polícia Militar do Bombeiro do Paraná e uma satisfação imensa receber aqui nosso grande amigo Frei Anderson. Frei Anderson, obrigado pela sua presença conosco aqui hoje, viu? Eu que agradeço, obrigado pela acolhida, pela oportunidade de compartilhar com vocês essa riqueza de evangelização, fazendo com que a palavra de Deus ela possa chegar em todos os lugares e encantar as pessoas através do dom que Deus tem concedido a cada um de vocês. Que bom, Padre. Frei, uma dúvida que a gente tem, vamos começar por essa, que eu acho que é a mais... Básica? Acho que todo mundo que está em casa talvez tenha, todo mundo não, mas boa parte das pessoas tem essa dúvida, Alex. Frei, qual é a diferença, ou se existe diferença, entre frei e padre? Existe diferença, porque o frei é aquele que vive em comunidade de irmãos, né? 3, 4, depende de cada realidade, de cada comunidade religiosa. A palavra frei, ela vem do latim, que é irmão, frater. Então a pessoa vive em comunidade, irmãos. O padre diocesano, que é uma vocação específica, ele não tem esse voto de viver em comunidade, irmão. Embora ele viva com a sua comunidade, com as suas ovelhas, né? Mas não vive aquela vida comum dos votos, pobreza, castidade e obediência que o religioso vai fazer. Entendi. Ter essa obediência diretamente à proposta da vida religiosa. Toda vida religiosa, ela tem um carisma. Então o padre ele vai exercer a sua função sacerdotal, o frei irmão, dentro da proposta daquele carisma. Cuidar do hospital, outro ser professor, depende de cada carisma que vai exercer dentro da igreja, recebe esse chamado. Necessariamente ele não tem o sacramento da ordem. Não, tem o frei irmão e ele tem o frei padre. Então a pessoa primeiramente, dentro da vida religiosa, ele vai fazer um noviciado, ele vai se formar um frei. Depois, de acordo com a sua vocação, com o seu chamado, além de eu tenho a vocação para ser religioso, mas sinto também essa vocação sacerdotal. Então eu vou ser um religioso padre e sacerdote. Então existe o frei padre e o frei que é irmão. Entendi. E a sua congregação é? Carmelitas. Carmelitas. Da antiga observância. Hoje nós temos os carmelitas descalços, que é uma reforma que aconteceu na ordem. Foi no período de Teresa e João da Cruz, que eles quiseram reformar o estilo de vida e acabou depois vem os carmelitas descalços, que eu acredito que tem em Londrina. Né? Depois os carmelitas descalços, agora recentemente nasceu também com a espiritualidade carmelitana que os carmelitas do Espírito Santo, que é do Frei Gilson. Então são 3 ramificações. O Frei Gilson é padre ou não? É padre. Ele também tem o sacramento da ordem. Tem. Legal, entendi. Bom, explicado, hein, galera? Já aprenderam um pouquinho. Ô Frei, e quando que surgiu essa vontade? Quando que Deus plantou no seu coração a vontade assim, eu quero ser padre, eu quero ser frei? Quando que surgiu essa vontade? Entregar a vida religiosa, né? Eu falo para as pessoas assim, eu não recebi nenhum anjo assim que me tocou e anunciou. Desde pequeno, eu sempre olhei o meu pároco, ele fazia um lindo trabalho social, ele ajudava as pessoas e ajudava as crianças, ele era uma pessoa assim, foi um modelo para mim. E eu ouvi dizer assim, eu quero ser igual a ele, porque eu achava bonito, me encantava aquilo e ajudar as pessoas. Até pela minha história de vida, as dificuldades todas que eu passei, então eu me identifiquei com aquele estilo. Porque eu era muito pequeno, né? Meu pai, mataram ele para roubá-lo, e de uma forma muito agressiva com o Paulo Nardo, né? Nossa.
Então, assim, perdi o pai cedo. Eu sou gago, travei, assim, não saía mais nada, tive dificuldade na escola, aquela coisa, aquela pobreza toda, que a gente tinha tudo, o pai dava tudo e a mãe não tinha que trabalhar, tinha que dar dos filhos. Entendi. Da noite pro dia, minha mãe teve que trabalhar, enfrentar a vida, né? Tem mais irmãos, Frei? Tem mais três. Mas... Todos nós fomos se ajudando, então eu me identifiquei muito com o padre. O testemunho do padre me fez eu me encantar, né? Eu fui descobrindo, fui buscando e fazendo a experiência e me sinto um padre feliz, apaixonado pela minha vocação. Eu acho que assim, é uma reflexão importante que o senhor faz, né? Nesse sentido, tem sempre aquela frase que é importante, né? Que as palavras, elas levam, mas os exemplos são aqueles que arrastam, né? Então, o senhor viu o exemplo do padre, a forma como ele conduzia as pessoas, o jeito dele, o carisma dele, foi isso que tocou o seu coração para entrar para a vocação sacerdotal. Foi mais ou menos nesse sentido. Mas aí o senhor desejou nesse momento ser padre. Eu desejava ser padre. Aí, minha família ali, eu tenho uma quarta família, minha mãe mora em Paranavaí. Uhum. Eu fui até Paranavaí, no velório, do meu avô, e a mãe me ensinou desde pequenininho, terminou a missa e agradeceu o padre pela Eucaristia, porque se não tem padre, não tem Eucaristia. Sim. Então terminou a missa, vai lá na sacristia, junta as duas mãozinhas e agradece o padre. E eu fui fazer o rito que a mãe ensinou. E o padre falou assim, você deveria ser padre. Eu falei assim, não, mas eu não vou ser padre. Eu ia entrar no seminário diocesano de Presidente Prudente. Olha só. Tá tudo não, vamos ali conhecer. Eu nem sabia o que era a vida religiosa, não entendia nada sobre isso. Ele me levou no seminário, só que os freis lá na época, lá era freio. tão bem ali, que é os freis carmelitas lá na São Sebastião, fez uma acolhida tão boa que eu falei assim, não, aqui é a minha casa, aqui eu quero ficar e treinar. Que legal. Mas o foco não era ser religioso. Entendi, era ser padre. Olha só. Aí os carmelitas se ganharam no carisma deles. Na acolhida. Que bacana. E depois daquele ali, quanto tempo já de frei? De frei já tem 17 anos. 17 anos. De padre? De padre, 5 anos. 5 anos. E aí o senhor fez a escola de ordenação toda em Paranavaí? Não, eu morei em Paranavaí, fez 3 anos de seminário menor. Depois de Paranavaí eu fui para Curitiba, fiz postulantado. Depois de Curitiba fui para o Nordeste, Camusim de São Félix, fazer um ano de noviciado, que é um ano trancado, né? Um ano que você... como se fosse um rompimento com a família, sem contato com a família, você fica um ano só estudando histórias de santo, metodologia de oração, que aprofunda mesmo dentro da proposta do carisma e dos carmelitas, que é a oração. Né? Olha, um ano trancado. Trancado. Caramba, que coisa de louco, tá vendo? Gente, mas assim, isso é muito importante para entender o sentimento, né? Eu acho assim, eu tenho um primo que está no seminário e também tá no caminho aí para se tornar sacerdote. E ele tem essa questão também, às vezes, eu não sei, não me lembro exatamente qual é a ordem dele, que ele está em qual seminário ele está. Inclusive, acho que é em Curitiba. Acho não, tenho certeza. É em Curitiba. E aí ele comentou esses dias, ele veio para Londrina e ele falou, olha, eu tenho uma etapa do meu processo aí que eu vou ter que ficar um pouco recluso. Então, assim, e agora tá muito difícil, né? Com redes sociais, com internet, com um monte de coisa em volta. Essa reclusão, ela é caminho que você queira, né? Você consegue. Desconectar do mundo, né? Para reconectar consigo mesmo. Exato. É muito, mas acredito que isso dê muito sentido à vocação, àquilo que a pessoa realmente quer, né? Porque o entendimento de Deus, para mim, é no silêncio, né? Eu me conecto muito com Ele no meu silêncio. Então, às vezes dirigindo, às vezes em algum lugar. Então, acho que isso é o bonito da coisa, né? Essa entrega nos momentos difíceis, porque não é fácil você ficar um ano recluso ali, né? Sem ter o contato com o mundo externo, vamos dizer assim. É uma situação, né, difícil, mas que para mim, revela muita vocação, né? Então, acho que é isso. Que legal. Ô Frei, nem você já se ordenou, você já está como padre, está à frente da paróquia. E o acampamento? Quando que surgiu o acampamento na sua vida? O acampamento surgiu na minha vida e foi muito interessante. Depois que eu fiz o postulantado em Curitiba, período de formação, a minha mãe ficou doente e precisou de auxílio, estar próximo para ajudá-la. E meus irmãos todos são casados. E naquele momento alguém tinha que tomar a decisão para ficar junto com a mãe. E não me restou dúvida, eu não tenho que discutir. Vocês são casados, vocês têm filho, como vai largar emprego, como que vai viver? 2 famílias sem ter o sustento. Sim. E eu saí do seminário, falei, não, eu saí do seminário e fui. Mas eu estava muito revoltado, assim, com Deus, porque falei, tô na caminhada, tô aqui, você... Né? Faz isso comigo, né? Aconteceu tudo isso, então assim, por mais que eu tomei a decisão de sair, eu me revoltei um pouco com Deus, eu falei assim, vou dar um tempo de tudo.
mas dentro de mim, minha revolta era porque eu tive que romper. Uhum. Quando eu cheguei, o meu pároco, ele é um dos que apoiou bastante o início do acampamento. Quando levou o acampamento para o Presidente Prudente, o Presidente Venceslau foi a segunda cidade e começou já ali trabalhando o acampamento é muito forte lá. Sim. E o meu pároco foi um dos primeiros padres junto na época, com o Astromar, com um grupo de padres, foram buscar o acampamento. Ele falou para mim que quando eu cheguei, ele falou, você vai fazer o acampamento. Você vai me ajudar aqui, esse tempo que você vai ficar aqui. Eu falei, que acampamento? Eu não queria nem saber. Eu falei, não, ficar lá todos esses dias assim. Só que eu fui por obediência. Ele falou, não, você vai para o acampamento, não tem discussão. Legítima e espontânea pressão. Ele foi lá, me buscou de manhã, colocou minhas coisas no carro e fui para o acampamento. E justamente lá no acampamento também encontrei a resposta de Deus, né? Assim, fui muito forte, eu sou apaixonado pelo acampamento, por essa metodologia. Tudo que eu posso fazer para fortalecer o acampamento eu faço, onde eu tenho espaço, onde eu chego. E ali no acampamento eu me questionava bastante, porque uma semana antes de fazer o acampamento, aqueles que deveriam me apoiar naquele momento foram os que mais jogaram pedra. Ninguém perguntou para mim assim, por que você saiu do seminário? As pessoas fizeram muito tipo de julgamento, sabe? Condenaram aquela coisa toda, olhavam com um olhar torto para mim, aquela questão toda. E eu tenho até medo hoje dessa questão de criar expectativas às pessoas. Né? Porque eu sofri consequência de tudo isso. Eu fiquei bem revoltado. Falei, nossa, a comunidade deve me dar um apoio. Foram os primeiros que me tacaram pedra, amigos que estavam juntos, que diziam que apoiavam a minha caminhada. Nunca vai por que você saiu? Fizeram julgamento sem perguntar. E no primeiro desafio que fui fazer no acampamento juvenil, cantava-se a música, né? Deus, né? Enquanto a multidão jogava pedra, Diego Fernandes ali. Sim. E essa música ela me deu a resposta ali. Eu vi que Deus estava falando comigo naquele momento ali. Me deu a resposta. Olha, a multidão pode jogar pedra, as pessoas podem falar isso com você, mas eu estou com você. Não te esqueço. Eu não te esqueço, eu quero você. E aquele momento me fortaleceu. Então Deus me falou de uma outra forma, fez ver. E foi bom, e depois eu entendi porque Deus não quer o mal, porque Deus é amor. Sim. Mas o que eu posso tirar do mal, tirar frutos bons, fazer que gere coisas boas. E naquele momento ali, depois que eu voltei, eu fui entender. Eu tive um trauma na minha infância, da forma como meu pai morreu, porque minha família, na inocência, me levou. Meu pai estava brincando de biroquinha comigo. Daqui a pouco, 3 horas depois, abre a tampa do caixão, meu pai morreu. Então ali eu travei, perdi a voz. E naquele momento ali, eu tive muita dificuldade no aprendizado, aquela coisa toda. E Deus colocou uma outra pessoa, que é o pai o filho do Evolando, daquele que faz a pegadinha da SPT. Ele acabou indo ser um tenente do Corpo de Bombeiro na cidade. Em Curitiba? Lá em São Paulo, ele Logo saiu, eu não sei o que aconteceu, que nós tivemos uma conexão, tomando café. Filho do Evolando? Quero te ajudar. Não, você vai continuar estudando, vou te ajudar. E ele ficou ratando de fome, me ajudou. Todas as pessoas próximas de mim. Todos os dias eu saía da escola, eu tinha que ir lá no Corpo Bombeiro fazer aula de reforço. E me ajudou muito, comprou caderno, ele me ajudou bastante assim. E isso me ajudou. Depois eu fui trabalhar com o Estado, trabalhei como dentro de um projeto do Corpo de Bombeiro, um projeto social, fui trabalhar nesse projeto social e a coisa foi desenrolando. Eu acredito que se eu tivesse no seminário, eu não teria essa percepção dessa dificuldade que eu tinha, né, que veio travar. Então eu sou uma pessoa, eu digo assim, sou gago, eu não entendo como é que eu estou hoje no mundo, no meio da comunicação. Eu falo de manhã, a pessoa, mas você não é capaz disso, tem que fazer exercício todos os dias. Se eu preciso estar em determinado lugar de 7 horas, eu tenho que acordar para mim às 5h30 da manhã, eu tenho que fazer exercício, porque senão não vai. Eu crio pontes, quando eu tenho um buraco, você precisa criar pontes, é isso que eu faço. A minha forma de dizer, aqui tem um buraco, eu não tenho que fazer, é ponte. Então tem que criar ponte. Metodologia para fazer. As minhas missas aí, quando eu vou pregar, a pessoa, nossa, mas não parece. Olha, a minha mente está 1000 por hora ali, porque eu estou pregando e eu tenho que pensar que palavra que eu vou usar, que eu não posso perder o foco, o objetivo que eu tenho que chegar, mas chegar com palavras diferentes, mas dando o mesmo efeito. Olha só. Bom, quem olha assim, conversando não, vários momentos, imagina, não fala, vocês estão percebendo alguma coisa aí? Então tá explicado por que você tem essa relação hoje como capelão do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. Sim. Foi o pai do Ivolanda, o filho do Ivolanda. Como é que era o nome dele? Tenente Spadotti. Hoje ele é delegado no Paraná. Ele pediu baixa e conseguiu passar para ser delegado. Senhor Spadotti? Delegado.
Você viu, seu delegado Espadaro, você viu o que você criou aqui agora? Você viu como é que a tua persistência fez esse homem chegar onde que ele está? Deixou de ser gago quase. Tirou a gagueira dele, agora o homem leva a palavra de Deus bonito para todo mundo, hein? Isso aí, leva para todo mundo. Legal. Falando em comunicação, nós estamos falando de acampamento. E você também é parceira de um meio de comunicação hoje lá em Curitiba, né? Isso, da Rede Evangelizar. A Rede Evangelizar. E como é que chegou? Como é que você chegou nisso? Você fala assim, de gago eu comecei a pregar e Apresentador. agora como apresentador. Eu recebi um convite de um rapaz que cantava com o Padre Reginaldo, né, que é o Eduardo. Ele me ligou e falou assim, vamos fazer um programa. Ele foi numa pregação, que eu estava fazendo uma pregação do Senhor de Jericó, ele falou, gostei da sua pregação. E ele tinha esse programa que era Eu Tenho Fé à Noite, que começa a TV Evangelizar de segunda a sexta esse programa. Todos os dias. Todos os dias. E ele me chamou para fazer uma fala. Eu falei, de madrugada não vai dar nada. Ninguém nem vai... Mas na inocência, quando eu cheguei lá, que eu fui perceber que o programa ele tem uma audiência alta. Ele tem uma grande audiência. Olha só. Eu cheguei cá para me falar 10 minutos, ele me colocou falar 40 minutos na hora. Mas, assim, são oportunidades que aparecem. O José de Mello, que é o diretor da TV Evangelizar, por incrível que pareça, naquele dia, madrugada, ele estava assistindo o programa. Ele me ligaram no outro dia, olha, a secretária dele, que era a Ana na época, falou assim, olha, o nosso diretor quer falar com o senhor, pode atender? Eu falei, posso. Ele falou, eu quero que você venha fazer parte da grade. Da grade. Olha só. Isso foi em que ano, Frei? Já tem uns 4 anos. Uns 4 anos. Quero que você venha fazer parte da grade. Fui fazer o primeiro programa que eu fui fazer uma gravação daí, que era um programa que era do padre Christian Shankar, que ele fazia que era Dúvidas de Fé. Pai do céu, mas eu sou ele naquela salinha. Teve coisa difícil de Ficou responder? nervoso. Não, eu falei assim, o primeiro dia foi um teste, porque assim, o diretor, que foi ser meu diretor na época, o Sérgio, ele era diretor do Faustão, estava chegando para trabalhar na TV Evangelizar. Ele ia fazer a avaliação, tudo. Eu falei, foi um teste assim para... Botar na parede mesmo. Colocar na parede ali, a coisa, mas deu certo. Né? E até hoje, que faço parte, depois comecei com um programa, eu tinha um programa fixo, comecei a ter programa fixo, eu ajudei nas noites de louvor, que são as segundas-feiras. Na noite de louvor, comecei com o programa Bom Dia, que é um programa que abre a grade da TV Evangelizar, eles me chamaram para fazer essa abertura da grade, começamos em 15 minutos, o programa cresceu a audiência, hoje ele está em 1 hora. Mas devido ao meu trabalho hoje, que eu recebi a missão do nosso arcebispo Curitiba, Dom Peruso, um grande bispo, assim, que ele pegou e falou assim, eu preciso da sua ajuda em tal lugar, que é trabalhar com os militares, né? E com a capelania hospitalar de Curitiba, trabalha diretamente com o Hospital das Clínicas. De manhã eu me dou com a Polícia Militar Bombeira e à tarde trabalho com o Hospital das Clínicas, como assessor eclesiástico. O senhor tá com a agenda cheia, hein? Bastante. Larguei o programa, foi até engraçado. O José falou assim, nossa, geralmente quando está caindo a audiência que eu tenho que pedir para a pessoa parar. Ele falou assim, o senhor veio um surpresa, o senhor me falar para mim que tem que sair do programa. Aí hoje eu saí do programa, o padre Francisco assumiu, ele continua no ar o programa, Bom Dia Evangelizar, segunda a sexta, abrindo a programação da manhã. E fixo mesmo que eu tenho um programa Vem para a Tenda hoje. Né? Esse aí nós vamos entrar nele agora, nesse momento. Em que lugar, em que momento veio o Astromar na vida do senhor? O Astromar nós somos vizinhos de cidade. Sim, por quem o senhor Eu ouvia falar do Astromar, só ouvia. Mas com o nome dele não tem como esquecer também, né? Não tem. Tem. E aconteceu de Navegantes, o Astromar, e ele anunciou o primeiro encontro nacional de campista. Eu liguei para ele e falei, cara, eu sou apaixonado por esse projeto. Ele transformou minha vida, ele viveu a minha vocação. Eu falei assim, eu quero ir, vou montar uma caravana. E montei, fomos para a Canção Nossa. O senhor estava em Navegantes nessa época? Não, estava em Curitiba, mas ele foi Navegantes, eu conheci ele o padre, foi, entendi. e fez o padre de lá, fez essa conexão. E a gente conversava só com mensagem, trocava mensagem, aquela coisa toda, fomos. Participei do primeiro ano, aí no segundo ano a Astromar falou assim, não, eu quero que o senhor faça uma participação lá e tal. No fim também não deu certo, não consegui chegar no horário para ter a participação, foi aquela coisa toda, quando acabou atrasando. Lá na Canção Nova. E ali o Astromar, não conseguimos fechar a agenda para poder continuar ali na Canção Nova, pela demanda deles, tudo. Sim. Eu falei para o Astromar, cara, vamos para a TV Evangelizar. Ali eu falei para ele,
Ele falou, verdade, foi verdade. Eu falei, olha, eu não falei nada nem com o diretor. Mas Ninguém sabe nada, ninguém sabe. Vamos, sei como vai chegar. Cheguei na segunda-feira, já fui direto e eu falei, tem que agora ver essa coisa e tem que resolver. Quando a sua língua tem vir pra cá, eu não tinha nem pensado em programa aí pra ter. Eu tinha pensado em quando a sua campista fazer e transmitir. Para fazer online, né? Falei com o José de Mello, o diretor, falou que o Padre Reginaldo acertaram aqui, não, porque vim pra cá, já levou o mar conversando, e no meio da nossa conversa falou, não, vocês têm que alimentar esse encontro nacional, então vamos criar um programa. E veio a pandemia agora, tá? Nós tínhamos pensado uma coisa, pensamos no programa com participação do público. Sim, entendi. Logo em seguida veio a pandemia. E agora, o que nós vamos fazer sem público? Vamos fazer um programa dentro do espaço da gravação da TV mesmo, o estúdio, o programa de estúdio, veio para a tela e deu certo, avançou. Hoje, como as coisas voltaram ao normal, nós preferimos ir ao ponto do público. Uhum. Agora a gente meio itinerante, né? mostrar o que é realmente o Vem Pra Tela. Mas então foi uma providência divina, né? Que bem na época da pandemia esse programa surgiu para tentar manter um pouco a chama do acampamento, porque o acampamento sentiu, acho que muito durante essa pandemia, por causa do acampamento ele é contato. E durante a pandemia nós não podemos ter esse contato. Aí esse programa também então foi uma providência divina para suprir um pouco essa carência que nós tínhamos de acampamento, né? Sim, esse foi o objetivo na época, conversando entre outros o Márcio José de Mello. E o Padre Reginaldo, da primeira missa que a gente fez no Encontro Nacional, ele falou assim, ó, aqui é a casa do campista. Tá bom, aqui é a casa do campista e ficou. Então hoje a TV Evangelizar é a casa do campista. Já selou ali tudo, inclusive ele queria estar, como mudou a data, não foi possível que nesse período ele está nos Estados Unidos, mas ele fazia questão de estar aqui com a gente. Né? Então, legal. Precisou trocar. O programa vai ao ar que horário? Que dia da semana? O Vem Pra Tela. Vem Pra Tela, ele acontece a cada 15 dias, ou seja, 2 vezes por mês. Ele acontece geralmente no sábado, a partir das 19 horas, 19h30. E tá gravando fora também, né, padre? Estamos agora. O Vem Pra Tenda hoje ele é gravado onde acontece os acampamentos. Isso, eu vi que o Aço esses dias ele comentou comigo, estamos gravando um programa em Alpiquiri, estamos gravando um programa em Primavera do Leste, lá na paróquia do Padentes, então eu vi que tá meio itinerante, tá que nem nós, tá gravando na casa da mãe hoje, né? Exatamente. E a gente Mas também, mais rápido. claro, fica à vontade. A gente também, nesse sentido, sofreu bastante com a pandemia. Né? Nós lá na nossa paróquia, nos reunimos uma vez por mês com toda a equipe de acampamento. A gente reza, se abastece, dá risada, brinca, faz desafio, enfim, né? com todo mundo. E quando a pandemia chegou, a gente estava com data de acampamento montado, tudo definidinho, bonitinho, nós tivemos que se reinventar também. Né? Também tentando fazer os encontrões que a gente faz uma vez por mês de forma virtual, para tentar gerar essa conexão. Né? Muita gente já estava programado de vir para cá, que é até a primeira vez o encontro aqui, né? E acabou tendo que também trocar de data. Então, assim, eu acho que essas questões, Frei, o acampamento para nós é muito evidente, né? Nós vivemos acampamento. Né? A gente não lembra exatamente o que a gente conversou aqui sobre o ser acampamento e não o fazer acampamento. Né? Então, eu acho que essa visão de casa do acampamento, o jeito do acampamento, o negócio é tão forte que daqui a pouco vai estar mais pessoas buscando, o programa aumentando na grade. Assim, eu sei que talvez seja por 15 dias por conta de agenda, que a agenda tanto tu quanto do Astro para casar, eu imagino que não deve ser das mais fáceis, mas é uma coisa assim que é uma sede das pessoas que fazem acampamento de beber isso de novo, né? E sentir essa questão do acampamento, de falar sobre acampamento de campista. Por isso também nós estamos trazendo essa ideia do podcast. Para poder também ter mais uma fonte para ele beber. O que é acampamento? Entra aqui, vê o padre falando, entra aqui, vê o Astromar falando, e as pessoas cada vez vão descobrindo. Né? Na nossa visão, uma das melhores ferramentas de evangelização hoje na Igreja Católica. A gente fala que a gente acha ainda que é uma das melhores ainda, porque tem várias ferramentas que são boas. A igreja é rica, graças a Deus. Ela é mãe. A igreja é uma mãe que tem lugar para todo mundo. E Frei, pensando na estrutura do acampamento, naquilo que o senhor viveu, vivenciou, o que o senhor considera como um fato fundamental, o mais importante do acampamento? Você fez uma pergunta muito importante e inteligente. Olha só. É uma das questões que hoje eu gosto do Mar, nós temos uma boa conexão. Sim. Ele falou, Frei, vem para a coordenação junto comigo, o senhor cuida da parte espiritual. Então eu e o Astromar, todos os dias a gente se fala. E todas as falas nossas a gente está batendo isso na tecla. Ele não pode perder o querigma.
que é o anúncio. Né? Não é fazer um acampamento por fazer. E quando tira, querido, por isso que eu falo, quando vai mexer dentro da proposta do acampamento, tem que se pensar muito bem. Se não vai mexer na formação do querigma, no anúncio do querigma. Que às vezes, eu achei legal, fiz o retiro, vou trazer para ele no acampamento. É legal lá para o retiro, mas o acampamento ele já tem sua proposta, é o querigma. Ele foi pensado nessa estrutura. Que é a experiência que você faz de Jesus, o primeiro anúncio. E em alguns lugares a gente bate nessa tecla, a gente não mexe no acampamento, não mexe na estrutura, na pedagogia do acampamento. Isso. Ele surgiu de um documento, ele é fruto do documento do Celan da época, né? Ele é fruto de um documento da igreja, que é a nova evangelização, quando o Papa João Paulo II, ele é o nosso pai fundador, vamos dizer, o nosso criador dos acampamentos, porque quando ele assume seu pontificado, ele fala que era uma igreja renovada. Evangelização 2000? Evangelização 2000, porque a igreja ela estava naquela época só pessoas de idade. Sim. Claro, estão aí, não é criticando as pessoas, mas daqui a pouco essas pessoas não estão mais aí. Que igreja que vai? E o novo, vem de ordem. E ele abre as portas do Vaticano, a janela, e ele fala, eu quero novos ares, que esses novos ares sejam novas evangelizações. E justamente monta-se uma comissão para se pensar, e dentro dessa comissão tinha uma pessoa que já trabalhava com acampamento, que é a metodologia para despertar líder. E peraí, despertar líder, então por que não despertar líder para a evangelização? Um religioso. Aí juntou ali a parte da formação de gestão com a espiritualidade. Então nós temos hoje, por isso que as pessoas falam, vai lá no acampamento, ela recebe uma cura por inteiro, psicológico e espiritual. Exatamente. Olha só, e é verdade mesmo. Que legal. O psicológico com o espiritual. É uma visão excelente. A história e tudo mais ajuda a gente a entender isso agora no mesmo momento. Mesmo, que é uma junção tanto do psicológico quanto do espiritual. Porque o desafio desse acampamento, ele tem que fazer o cara refletir lá fora. Sim. O que está fazendo? Não é ficar ali. Peraí, esse desafio aqui. O que esse desafio fala para você lá fora? Como é que está a sua vida lá fora sobre isso? Quando aparece essa mesma garra que você está tendo para fazer esse desafio aqui, você tem feito isso lá fora? Ou você tem desistido? Então você tem que levar a pessoa para a vida. A reflexão, né? A reflexão para a vida. Com certeza. Padre, vou fazer um desafio para você, olhando para aquela câmera lá. Eu quero que você fale agora para sacerdotes. Um padre que está vendo você falar para nós hoje, o porquê esse padre tem que levar o acampamento para a paróquia dele. Porque tem muito padre ainda que é um pouco receoso sobre acampamento. Não conhece. Não conhece. Uma dica, uma palavra para ele, assim, leva o acampamento para a sua paróquia. Eu vou primeiro começar aqui com uma frase do meu pároco, que ele falou uma vez, que eu levei a um grupo de freis, para ordem, para fazer o acampamento. E eles, eles não identificavam muito, mas assim, viu aquela juventude, tudo, ele pegou e falou assim, olha, se você não dá um pasto bom para sua ovelha, ela vai pular a cerca. Se tem alimento bom, não precisa de cerca. O animal, ele não vai embora, porque ele tem. Então, assim, ele falou, me apresente algo melhor do que isso que eu abro mão para fazer, eu pago para estudar para buscar. Porque ele ficou 2 paróquias, uma cidade pequena, e as pessoas, um envolvimento com a pastoral muito grande. Né? Então eu sempre tenho isso comigo hoje como padre. Né? Não precisa você ficar buscando ovelhas, se matando, não. Ofereça o alimento, que ela venha até você. Olha que essa é a analogia perfeita. Aí, Frei, e para quem deseja ser campista, ou que alguém foi falando, faz acampamento, por que essa pessoa deve fazer o acampamento? Deve fazer o acampamento por 2 questões que eu apresentava. Psicológico e espiritual, a transformação sua como liderança. O ser humano precisa ser gestor da sua vida, gestar a sua vida. E precisa ser líder, liderança de si mesmo, das decisões, escolha, se perguntar o que você quer para a sua vida. O acampamento ele promove isso. O acampamento é transformação, por isso que a pessoa sai de lá uma nova pessoa transformada. Mas não uma transformação de qualquer coisa, não. Você sai transformado em Jesus Cristo. Muito bem. Frei, falando sobre o encontro aqui, na casa da mãe, sei que vocês vão provavelmente ver isso aí depois do encontro e tudo mais.
Mas o que o senhor percebe? Qual a percepção do senhor de fazer esse encontro nacional dos campistas em Aparecida? Tinha lugar melhor para fazer, não? Tivemos uma série de lugares, de propostas. Sim. Tá? Uma das propostas seria até Curitiba. Sim. Tá? Mas entre eu e o Aston, a gente conversava muito, rezava muito, e ele, por que não unificar as pessoas? Parece dar referência para nós. Né? Então, por que não fazer na casa da mãe Aparecida? Porque as pessoas iam para o Canção Nova e passavam aqui no santuário. Assim como a gente também. Todos passavam aqui no santuário. Então, vamos unificar, então vamos fazer na casa da mãe. A mãe que acolhe, e o padre Marcelo Rossi, que modificou todo o nosso tema aí, né? O filho pede, a mãe atende, fechou, então aqui, o próximo ano, acho que o próximo ano vai acontecer também aqui novamente. Amém. Definimos já a data, a agenda para acontecer. Não tem nenhum porquê não acontecer aqui. Legal, muito bem, muito bem. Ano que vem estaremos novamente. Estaremos. Com certeza. Nosso tempo está um pouquinho Tá acabando. Tá acabando. É. Você vê que a presença aqui, se deixar, a gente conversar umas 2 horas aqui ainda, mas... Eu quero aproveitar e falar nisso. Nós vamos ter o primeiro acampamento do Estado do Paraná militar em novembro. 12, 13, 14 e 15. Em Curitiba? Vai acontecer em Curitiba. Opa. Então, os militares do interior, uma van vai recolher, vai trazer para Curitiba para fazer o acampamento que nós vamos fazer em Curitiba. Aí, você até agora tá tendo formação de cadetes agora, né? Sim, do concurso. tá tendo. Você que é novo, que tá entrando na polícia, é católico? Tá feito o convite. Em As novembro. inscrições já estão abertas para se inscrever. Que legal. Olha, a gente sempre pergunta sobre acampamentos diferentes. Tá aí um diferente. Acampamento militar. Acampamento. Paramilitares, não Paramilitar. militar. Para o militar. Legal, show de bola. Legal, padre. Excelente. Olha, gostei dessa. É. E deixando agora uns recadinhos do coração. Vai lá, manda lá. Você está gostando desse nosso podcast? Entra no nosso site www.soacampus.com e entra na nossa lojinha. Na lojinha você vai ter canecas, você vai ter camisetas. Comprando qualquer um desses itens, você nos ajuda a levar a palavra adiante. Isso aí, ajuda o movimento. Ajuda o movimento. E esse vídeo no YouTube, deixa seu like, compartilha e põe no grupo do WhatsApp da sua comunidade, da sua família e fala lá: olha aqui pessoal, esse povo do acampamento, com quem que eles estão conversando? Para você também disseminar essa palavra. Isso aí, pessoal, manda para todo mundo, né? Aquele que você gosta, aquele que você também não gosta, manda para todo mundo merece escutar o nosso movimento e, claro, as palavras do Frei Anderson. E nós estamos muito felizes de receber o senhor aqui, de estar junto com o senhor nesse dia, nesse momento, aqui no Encontro Nacional. Para nós é uma honra imensa escutar. Ficaremos aqui horas e horas, com certeza, tem histórias maravilhosas de acampamento para contar. Mas nós queremos agradecer muito a sua presença aqui, que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, aquilo que o senhor for ainda divulgar, o seu programa na TV, os seus ouvintes, a sua paróquia e tudo mais. Eu que agradeço aqui o presente Aí. de vocês e oferecer de coração. Continua com essa proposta de evangelização pelos meios de comunicação levando. Temos que fazer o acampamento se tornar conhecido. Então, a gente tem que fazer esse Brasil ser todo mundo, fazer o mundo ser campista. Isso aí. pai. Essa é a Tem que ideia. fazer isso. Então, parabéns Obrigado. pela iniciativa de vocês e o que precisar, eu até falo aqui, nós temos liberdade, nós somos irmãos, parceiros, tanto de mim do Astromário, da coordenação, pode contar com a gente. Obrigado. Isso aí. Muito E obrigado, para Frei. terminar esse encontro, Vai lá. como nós temos um sacerdote na nossa frente, gostaríamos que o senhor terminasse com uma bênção bênção sacerdotal para nós e para todo mundo que está vendo esse programa, padre. Vamos lá. Minha proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ó Deus Pai, Senhor da vida, queremos te pedir a sua bênção, a sua graça sobre cada um dos seus filhos, aqueles que estão nos acompanhando, cada um de nós que estamos aqui nesse estudo. Deixa a vossa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, galera, até mais. Até mais, galera. Até a Fiquem próxima. com Deus. A gente se vê. Valeu.